Olá pessoal, aqui é o Marco Rian com mais uma dica de alemão para vocês. Hoje falarei de uma das preposições que eu mais gosto, que é a preposição nach. Falarei de 4 usos desta preposição no dia a dia, tá? E na segunda parte da nossa dica de hoje eu farei um comentário a respeito de um erro comum, que é a diferença entre o uso da preposição nach e da palavra danach, tá? Bom, e se você é novo neste canal, ative o sininho para receber mais vídeos como este. Compartilhe também os nossos vídeos com todos os seus amigos e contatos e nos ajude dessa maneira a divulgar o nosso trabalho, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos à nossa dica de hoje. Bom, antes de mais nada, um recadinho bem legal para vocês. A partir da semana que vem, dia 15 de março, nós estaremos oferecendo aqui na Belínguas 2 cursos, um para iniciantes, a 1.1, e outro para avançados, B2.2, tá? Ambos os cursos serão oferecidos na parte da manhã, horário da Alemanha, tá? O B2.2, todos os dias de segunda a sexta, das 7h30 às 9 da manhã, e o A1.1 logo em seguida, mas não todos os dias, segundas, quartas e sextas, das 9 até as 10h30, tá? Os cursos são voltados para falantes do português, tá bom? E se vocês tiverem interesse em participar, veja na descrição deste vídeo, lá eu coloco mais informações sobre o formato de cada um deles, tá certo? Ok, então vamos falar da preposição nach. O primeiro uso da preposição nach, eu já havia feito um vídeo completo a respeito dela. Vocês vão encontrar em algum cantinho deste vídeo uma recomendação, né, para o nosso outro vídeo. Lá eu falei do uso espacial ou local da preposição nach, né? Então, se você tem, resumidamente, né, se você tem a pergunta wohin, que é para onde ou aonde, e se o seu destino for um lugar que não apresenta artigo em alemão, por exemplo, um continente ou mesmo uma cidade, neste caso você vai usar a preposição nach, tá? Então, nach Brasilien, nach Portugal, são nach Lissabon, Lisboa, nach São Paulo. Então, são exemplos de uso da preposição nach, tá? Bom, o segundo uso da preposição nach tem muito a ver com dizer a opinião, né? Nós temos aí uma frase, não é nem uma frase, é uma expressão que é muito utilizada a partir dos cursos B1 e principalmente no curso B2, que é a chamada na minha opinião, tá? Bom, nesse caso, a preposição nach, em alemão, ela tem o significado de acordo com, tá certo? E ela tem um uso bem específico, que ela é pós-posta, tá? Quer dizer, então, a preposição nach é uma preposição com dativo, sempre com dativo, tá? Mas ela não aparece antes do dativo e sim depois do dativo, tá? Então, no exemplo anterior, eu coloquei, né, nach São Paulo, quer dizer, então, primeiro a preposição, depois o dativo, tá? No caso de, na minha opinião, é o contrário. Primeiro você coloca o dativo, meine Meinung, e depois você coloca a preposição nach, tá? Então, nós temos meine Meinung nach ist São Paulo eine wunderschöne Stadt, tá? Então, na minha opinião, é São Paulo uma maravilhosa cidade, tá? Prestem atenção na colocação, né, do verbo, porque o meine Meinung nach
se encontra na posição de número 1, completo, tá? Depois vem o verbo e depois vem o sujeito da frase, o nominativo. Tudo bem? Então, meiner Meinung nach seria a expressão na minha opinião, tá? Nach tem o significado de acordo com. Ok, terceiro uso da preposição nach. Esse é um uso mais, eu diria, mais lógico, tá? Nós temos alguns verbos que pedem sempre a preposição nach, tá? Nesse caso, não é necessário, digamos assim, entender muito da gramática, basta decorar quais são os verbos que pedem a preposição nach, tá? Então, 3 exemplos aqui. O primeiro é procurar por, né? Suchen nach. Also, ich suche nach einem Job, tá? Eu procuro por um trabalho. O segundo exemplo é ter o gosto de, tá? Então, digamos assim, der Saft schmeckt nach Orange, tá? Então, o suco tem um gosto de laranja, tá? E um terceiro exemplo seria ter o cheiro de, tá? Então, vamos dizer assim, es riecht nach Fisch, tá? Então, tá cheirando a peixe, tá? Ou tem o cheiro de peixe, es riecht nach Fisch, tá bom? Então, os 3 exemplos aí de verbos que precisam sempre da preposição nach. Bom, agora eu vou para o quarto uso, que eu deixei ele por último, embora eu deveria ter apresentado este uso logo no começo, é o uso temporal da preposição nach, tá? Quer dizer, nós temos a pergunta wann, a pergunta quando, e aí nós podemos utilizar a preposição nach sempre com o dativo, tá? Que tem o significado de depois, tá certo? Então, eu diria nach dem Deutschkurs, nach der Arbeit, tá? Depois do curso de alemão, depois do trabalho. E aí vem o verbo, tá? E aí o sujeito da frase. Então, nach der Arbeit gehe ich nach Hause, tá? Então, depois do trabalho, eu vou para casa. Nach dem Frühstück fahre ich zur Arbeit, tá? Então, depois do café da manhã, eu vou para o trabalho, tá? Então, percebam que depois da preposição nach aparece normalmente um artigo no dativo, tá? Dem ou der ou den, né, no plural, e depois aparece um substantivo, tá? Então, esse é o uso da preposição nach. O que muita gente se confunde, tá? E agora eu vou fazer o comentário a respeito de um erro comum, tá? Que é a diferença para o danach, tá certo? Bom, vejamos assim, o da que aparece na frente do nach, né, danach, ele tem um significado, e significa disso, tá? Então seria assim, primeiro eu digo algo, então vamos dizer assim, ich frühstücke, tá? Então eu tomo café da manhã. Danach fahre ich zur Arbeit, tá? Então, depois disso, eu vou para o trabalho, tá certo? Então, esse da, ele é na verdade é um pronome, tá? Na verdade, a palavra danach é um pronome para o que foi dito anteriormente, que é o café da manhã, tá? Qual é o erro comum? O erro comum é juntar os dois, tá? Então, muita gente diz danach dem Frühstück e não nach dem Frühstück, tá? Então, o nach sozinho, ele tem o significado de depois, então, depois do café da manhã, depois do curso de alemão, depois do trabalho, tá? E eu só consigo utilizar o danach se eu anteriormente fiz um comentário, tá? Então, digamos assim, de novo, eu trabalhei, depois disso fui para casa, tá? Então,
Ich habe gearbeitet, danach bin ich nach Hause gefahren. Ok? So, espero que vocês tenham gostado da minha dica de hoje. Mais exemplos na descrição deste vídeo. Belínguas deseja a todos, como sempre, bons estudos!